Você vê, a FIENG hoje está em desenvolvimento a faculdade Senai, que vai ser uma faculdade totalmente voltada para inovação e tecnologia. O Senai, você falou faculdades Senai, porque Existe faculdade de Senac. Senac. Senai. Desde quando existe faculdade Deixa eu te Senac? falar. Porque o Senac para mim sempre foi técnico. Na verdade, o Senac é a Federação das Empresas do Comércio, né? Comércio e Turismo, né? Comércio, Turismo e Serviços. Então, mas técnico, né? Não, você vê, eu fiz uma pós-graduação no Senac, né? Então você tem gestão ambiental, mas você tem gastronomia. Mas é curso superior. É curso superior. Então, mas eu não sabia também. E aí a FIENG está nesse processo de expansão para existir esse curso superior, mas voltado totalmente a essa parte de inovação e tecnologia. A gente hoje tem um centro 4.0 lá na região metropolitana de Belo Horizonte, que é exatamente esse centro que desenvolve novas tecnologias para as indústrias. Recentemente, agora em julho, estive no Japão numa missão com a FIENG e a gente ficou numa imersão dentro da faculdade de Osaka, que é o principal centro acadêmico científico do Japão. E o que a gente viu lá, Japão, primeiro mundo, o que a gente tem no Centro 4.0 não deve nada ao que eles têm dentro da principal faculdade de tecnologia do Japão. Isso que eu ia te perguntar, como é que eles veem? Eu juro por Deus que eu saí dessa imersão na faculdade de Osaka com mais orgulho ainda de estar dentro do sistema FIENG. Porque eu que conheço lá o Centro 4.0 e sei da capacidade dos nossos pesquisadores que temos lá, e já vi vários produtos que foram desenvolvidos dentro lá de soluções para as indústrias, cara, a gente não deve nada para eles. Então, é muito legal você falar isso, porque muitas vezes a gente pensa que é aquele negócio, né? A grama do meu vizinho é mais Tanto de casa não faz milagre, né? só de casa não faz milagre. Que não é verdade? E eu sei indo lá. E aí, além do Centro 4.0, a gente tem o CIT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, que é exatamente aí onde tem as pesquisas dessa parte de inovação e tecnologia, que eu acho que é dentro daquele cenário que você falou de desenvolvimento, que é exatamente onde a FIENG vai poder mais ajudar a talvez transformar o cenário econômico no nosso caso do Estado, deixar de ser colônia para ser primeiro mundo. A gente está longe disso, tá, Marcos? Está longe disso. Mas por que a gente está longe disso? Porque a gente tem pouco investimento em indústrias de alto valor agregado. E aí fala assim, mas e aí, qual é o caminho? A gente pergunta. Aí eu te falo, o que o cenário nos traz hoje de inovação e tecnologia de alto valor agregado? Sim. Uma coisa que está na nossa porta. Não faço ideia. Terras raras. Então, eu ia deixar até mais para final. Você ia falar? Não, não, tudo bem, não tem problema. Nós podemos tocar aqui. Terras raras, como você mesmo disse, são as galinhas dos ovos de ouro, né? Então a gente vê, todo mundo vê uma grande oportunidade das terras raras. Nós estamos falando aqui de economia, nós estamos falando de empregabilidade, nós estamos falando de bilhões de dinheiro investido, né? Com duas empresas que hoje estão aqui no nosso Planalto para explorar essas terras raras, né? E você, como empresário, né? Como é que você vê isso? Como empresário e como vice-presidente da FIENG e até como presidente da Sinduscom. Então, a gente tem que desestigmatizar um pouquinho a indústria da mineração. Primeiro, porque existem muitas polêmicas, né? A gente está conversando com o Lucas antes sobre isso, que tem muita gente a favor, muita gente contra, e até o exemplo que eu dei para ele hoje. O que era Poços antes da Alcoa? Vamos pegar o cenário lá da década de 60, né? Final da década de 60. A gente vinha de uma dependência basicamente exclusiva do turismo, cassino, tal, né? Termalismo, tal, decadente. E aí a Alcoa de repente veio para Poços, que era Alcominas na época, né? Inclusive fez 60 anos agora, em mais 60 anos a Alcoa em Poços. Em 1965 eles vieram para cá. Veio para Poços e transformou o cenário econômico de Poços. Poços por muito tempo, a Alcoa foi a maior empregadora da cidade. Sim. E empregos de alto gabarito. Então a economia de Poços, por muito tempo, ela foi
basicamente quase que dependente do que a Alcoa gerava, porque aí não é só a indústria extrativa de extrair alumínio, mas sim toda a gama de serviços que isso levava, que é exatamente os empregos indiretos que ela gera. Sim. Porque ela movimentava vários setores da economia, e movimentando setores da economia, refletia no comércio. E tinha várias empresas que estavam ligadas no contexto. Aí que eu falo qual foi o prejuízo ambiental que a Alcoa trouxe para Poços. Então, é a pergunta, né? É a pergunta, porque você talvez saiba me responder isso. Existiu na época, por exemplo, uma questão ambiental? Existiu na época, por exemplo, as pessoas que estavam contra a mineração? E essa mineração, ela era, vamos dizer, nociva, né? Lá atrás, você fala? Lá atrás. Manteiga, sempre vai haver grupos a favor e contra de tudo, né? Mas na época existiu, porque a favor eu sei que tinha muito, contra É existiu. que, na verdade, qual a diferença da década de 60 para o que a gente tem hoje? 60 anos. Mais. Ah, tá. Isso aqui. Isso aqui é a diferença. Isso aqui é uma terra sem lei. Então, a desinformação, eu acho que é a principal causa das falsas narrativas. Porque toda essa polêmica em volta das terras raras, que vai ser prejudicial ao meio ambiente, cara, a extração das terras raras é muito mais simples e muito menos agressiva do que foi a Alcoa lá atrás. O minério. Muito menos, muito menos. E a Alcoa foi prejudicial para Poços? É o que eu te falo. Prejudicou o meio ambiente de Poços. Até porque houve um replantio, né? Eu adoro usar o exemplo da Alcoa, porque para mim a Alcoa é um exemplo de uma empresa realmente preocupada com o meio ambiente, que envolve toda a sociedade, da comunidade que ela está ao redor. Para mim é um exemplo. Inclusive, eu conversei com o pessoal da Meteoric e da Viri e falei, gente, se espelhe no que a Alcoa foi para Poços. E começa a investir na cidade, na comunidade, na sociedade, para mostrar que realmente vocês não estão aqui para transformar Poços em colônia da Austrália, porque são empresas australianas. Poços não pode ser colônia da Austrália. E aí que eu falo, o cavalo está passando arreado. A gente precisa transformar toda essa reserva que foi descoberta de terras raras no Brasil em investimento em inovação e tecnologia. A gente tem que deixar de fornecer commodity e fornecer alto valor agregado. Esse é o caminho para o Brasil. O Brasil tem que deixar de ser o celeiro do mundo. Ou seja, está fornecendo para o mundo coisas de baixo valor agregado. O agro no Brasil é muito forte, sempre vai ser, e sempre foi e sempre vai ser. Só que a gente precisa começar a pensar em como trazer alto valor agregado para a nossa riqueza. Eu vou te falar, voltando na mineração, pega a parte de joias. Tem lá Ouro Preto, Mariana, tudo que foi aquela mineração lá antiga. O que virou isso no Brasil? Nada. A gente foi explorado. Foi tudo embora. Que eu falei, lá atrás nós perdemos o cavalo arriado. E aqui Poços, hoje, o cavalo está passando. Sim, mas e o grande desafio é materializar tudo que a gente tem hoje de commodity, entre aspas, não é uma commodity porque não, é raro, né? Não é abundante, né? Mas toda essa matéria-prima que a gente tem nesses 17 minerais, são 4 principais, mas as terras são 17 dos principais. São 17 no total, como sendo 4 os principais. E toda essa abundância que a gente tem, e tentar falar, não, beleza, vocês querem extrair? Qual vai ser, o que você vai deixar de legado? Acho que a palavra que a gente tem que buscar hoje é legado. Qual vai ser o legado que as indústrias das terras raras vão deixar para o município? Acho que esse tem que ser o nosso horizonte. Porque a gente não pode ser explorado e deixar que outros países, outras regiões tenham o ganho da indústria de alto valor agregado. Você está falando de contrapartida, né? Não sou contrapartida. Não precisa ser contrapartida. A partir do momento que você traga uma indústria para cá, que vai transformar a matéria-prima que a gente tem em produto de alta tecnologia,
Então, ou seja, tem contrapartida nenhuma nisso. É tudo negócio. É tudo negócio. Você vai deixar um legado para a cidade. Porque todo esse investimento... Você está falando de indústria que poderia... tem que vir, né? Vem em consequência de meteórica, em consequência de virídeo. Exatamente. Em vez de pegarem toda essa matéria-prima que a gente tem aqui e levar para outro lugar para se desenvolver os produtos lá, a gente tem que fazer a gente tem que criar algum mecanismo disso se desenvolver. Fazer em casa. Fazer aqui. E que perdure nessas empresas, né? O que a gente tem, se pensar em vida útil disso, ainda, como os estudos são muito incipientes, a gente não tem noção de qual vai ser a vida útil dessa exploração de terras raras, até porque a gente não tem noção de toda a jazida que a gente tem, porque é recente, tem 5 anos, 6 anos, se não me engano, que começaram essas pesquisas aqui. Mas hoje o Brasil, vamos pegar um intervalo de 10 anos, o Brasil se tornou o segundo maior jazida catalogada do mundo. Antigamente, a China era 98%, o resto do mundo é 2%. Hoje, o Brasil já tem 28%. Porque foi descoberto. Tem lá em Goiás, Araxá. Que vai descobrir mais. Vai descobrir mais. E o que eu converso muito com o pessoal das duas empresas, e que é até uma informação para a tua audiência, é que a indústria extrativa de terras raras aqui na região do Planalto de Poços é a mais barata do mundo. Porque é a menos agressiva do mundo. Porque a gente está em profundidades rasas. Então é isso que a gente tem que criar, quebrar essa falsa narrativa que vai ter problema ambiental, que vai utilizar nossa água, vai acabar com a nossa água, porque o processo de lixiviação da argila iônica, que realmente a água é um produto importante no processo. Cara, não existe isso. A água toda vai ser reciclada. Então é muita... falta de conhecimento, para não falar ignorância, mas falta de conhecimento e maldade. E informação também. De precisar criar uma falsa narrativa para criar palanque político. E eu acho que esse é o grande problema do Brasil hoje. A necessidade que os grupos ideológicos têm de se criarem um palanque político para eles se tornarem relevantes. Ao invés de se pensar num futuro de desenvolvimento, eles pensam nos próprios interesses. E aí o cara acaba investindo na cabeça de pessoas que acaba criando uma comunidade que vai toda essa comunidade contra isso. Exatamente. Né? Existe assim também uma conversa de que Estados Unidos, governo americano, né? Os Estados Unidos estão de olho. Eu tenho certeza disso. Essa parte do tarifaço dos Estados Unidos, há 2 meses eu venho falando, gente, eles querem, são os nossos minerais. Não só terra rara, mas você tem o lítio, tem o nióbio. Então, e Minas, né? Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Porque tem muita riqueza mineral. E estou falando, Minas pode se tornar protagonismo do novo cenário econômico do Brasil. Mas a gente tem que saber aproveitar. O cavalo passou arreado lá atrás, que eu te falei, exemplo de Ouro Preto. O cavalo passou arreado lá atrás. Bom, você através da FIENG deve ter um relacionamento mais estreito com o governo de Minas. E, quando eu falo do governo de Minas, eu estou falando do atual governador, o Zema. O Zema não, porque a relação do Zema vai direto com o presidente, né? Mas principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Mila, com o Bruno, mas você... Passalho, que era o secretário, agora está na Copasa. Mas você deve saber, por intermédio de alguém daí, do teu meio lá em BH, qual o pensamento do governo do Estado com relação a isso tudo. Como é que o governo pensa isso? Na verdade, isso extrapola um pouco os limites do governo de Minas, né? Porque isso aí é mais uma política nacional, né? Porque os Estados, a gente imaginando que os Estados Unidos estejam de olho nisso. Aí já é federal. Já é federal. E aí a entidade que vai representar a gente é o governo federal, que é a entidade que vai negociar. Inclusive está negociando, né? Então extrapola um pouquinho o poder de atuação do governador. E ele nem tem como tentar se inserir nesse cenário, até porque ele é oposição atual governo federal, né? Então existe essa dificuldade
de ideologia, de conseguir se inserir dentro desse cenário. Então, com tudo isso que está acontecendo, né, entre essa briga de Trump com Lula, etc. e tal, o que o governo, o governo federal, você tem conhecimento disso, de o que ele pensa com relação a esse, vamos chamar de olho grande dos americanos em cima? Na verdade, eu acho que toda essa parte do tarifaço ainda está se prolongando demais por uma inabilidade política do nosso governo federal, tá? De realmente estrategicamente entender qual é o cenário. Porque o Trump, se você já teve a oportunidade de ler a biografia dele, é o modus operandi dele. Ele bate na mesa. Ele é ditadorzão, né? Não que seja ditador, o jeito dele negociar, que é bem peculiar, ele vem dando 10 passos para bater na mesa, para depois recuar 8, para dar a falsa sensação que você fez ele recuar 8, quando na verdade ele queria andar 2. Bom negociador, né? É a estratégia dele. E o governo não está sabendo entender isso. Só que quanto mais você trucar em cima dele e continuar, mais ele segura. Mais ele segura. Porque, na verdade, obviamente, ele tem outros interesses por causa do. Porque toda a argumentação que ele fez para o mundo inteiro, que o mundo inteiro seria sobretaxado em função das relações deficitárias comerciais que os Estados Unidos tinham com esses países. E muitos países realmente os Estados Unidos tinham uma relação deficitária. A balança comercial, os Estados Unidos, ele sempre foi prejudicado nessa balança. O Brasil é um dos únicos países que a balança comercial dos Estados Unidos foi sempre favorável aos Estados Unidos. Então, essa argumentação com o Brasil não cola. Tá. Então, realmente, quando eu falo que a inabilidade deles é de entender o cenário, identificar o que eles querem e sentar e negociar. Beleza, vocês querem nossos minerais? Tá bom, qual vai ser o investimento de empresas americanas aqui para transformar a nossa riqueza em valor agregado aqui, que você vai se beneficiar depois também. Então, aí você está falando então em contrapartida, agora sim, né? É geopolítico o negócio, Manteiga. O negócio é geopolítico. Extrapola um pouquinho a parte econômica da tarifa em si. E aí, é essa negociação que o cara tem que sentar na mesa e entender, entendeu? Tá. E você acha que o Brasil não está conseguindo entender isso? Na minha avaliação, está começando a entender agora, mas eu acho que demorou demais para criar, achando que o que ele queria realmente, na verdade, é imposto, que na verdade não é nada disso. Ô, Rodrigo, você não é partidário, né? Nunca tive filiação partidária. Nunca teve filiação partidária? Nunca pretendo ter. Isso quer dizer que você nunca vai para a política? A política está dentro de todo cidadão. Sim. Eu nunca almejo se me candidatar a um cargo político. Não, isso. Eu estou falando, estou falando num contexto. Eu acho que a minha contribuição. Você não é político? Não, eu sou totalmente político. Sim, eu estou falando de política partidária. Política partidária, não tenho nenhuma missão com relação a isso. Muito bem. Rodrigo, e só voltando um pouquinho no negócio do terroçado, qual é o papel da FIENG na capacitação para essas empresas de ricopostical para serem implantadas aqui, beneficiar esse material e apoio a Virílis, a Meteor? Então, a FIENG está atuando diretamente no licenciamento ambiental das empresas, tá auxiliando, inclusive nós participamos de audiências públicas, trouxemos pessoal de Belo Horizonte para trazer um pouco do nosso conhecimento em cima da indústria extrativa, que realmente desestigmatizar isso, que toda a extração, toda a mineração é nociva ao meio ambiente. E, além disso, que é até um outro fato, a FIENG montou, ela adquiriu do governo do estado um laboratório que existia em Lagoa Santa e transformou num centro de inovação e tecnologia em terras raras. Ou seja, os ímãs que teoricamente precisariam ser produzidos lá fora, a gente já está conseguindo desenvolver a tecnologia para produzir lá em Lagoa Santa. E é isso que eu falo. Só que Lagoa Santa está a 600 quilômetros daqui. A gente precisa montar um desse aqui.
A gente precisa montar o DC. Esse tipo de... Você está falando montar por questão de logística até, né? Cara, exatamente, para quem vai transportar 600 quilômetros se a gente montasse aqui? E aí a região ia ser realmente beneficiada desse boom de desenvolvimento econômico. Empregabilidade. Exatamente, porque junto com inovação e tecnologia, se aumenta o padrão dos empregos. Vão ser empregos de alto nível. E aí você aumenta exatamente, aí você vai aumentar a IDH da cidade, você vai conseguir investir mais em saúde, porque você vai ter arrecadação aqui. A arrecadação vai estar aqui. É Perfeitamente. isso que eu falo, que o cavalo está passando arreado e a gente precisa saber domar eles e montar. A gente está falando os governantes, as pessoas que O que eu estão... falo a gente é a Agora, sociedade. é porque, pelo que o Lucas e eu tivemos conversando com o pessoal, com o Marcelo da Meteórica, o Marcelo Carvalho, o Klaus da Viridies, a intenção é das melhores. Sim, sim. Com relação à sociedade pós-caldense e região. Não, o que eu posso... Né? A inserção deles no nosso município. Eu já tive contato muito de perto com a equipe da Meteórica, com a equipe da Viridies, e o que eu posso te falar é o seguinte, eles estão dispostos a realmente investir na cidade. Exatamente. Investir na cidade. Só que para isso, é aí que tá. Quando eles vão investir? Se eles não tiverem o licenciamento, eles não conseguem se planejar, porque a licença prévia, que é essa que eles precisam agora, que é o início de tudo. E isso já está... Sem essa licença. Sem essa, porque sem essa ele não consegue começar a operação deles, a planejar a operação. Porque, veja bem, existe uma licença prévia, depois uma licença de instalação, depois uma licença de operação, para depois a licença de atividade empresarial. Então a gente tem 4 processos de licenciamento. E hoje a gente está no primeiro passo, a gente não deu esse primeiro passo ainda. Quarta-feira, hoje, tá gravando de quarta-feira. Hoje iria ter deve ter tido uma reunião lá na URA, que é a Unidade Regional de Ambiental em Varginha, que muito possivelmente as 2 licenças, tanto da Meteórica quanto da Viridies, que os processos estão no mesmo nível, patamar, né, nível do processo de licenciamento, muito possivelmente eles iam obter a licença sem efeito, porque ainda existe alguma pendência burocrática, porque são várias entidades. É muito burocrática. Que tem. Então, pro governo do estado, para a FERAM, que é o organismo que realmente emite essa licença, já estava tudo certo se vier o documento dessas outras entidades. Então, a Viridies está faltando de uma, a Meteórica está faltando de outra. Então, essa licença prévia, assim, efeito já mostra, assim, o processo está maduro, só está faltando documento aqui para chegar. Então, a gente está com vias de iniciar esse processo. E aí, saindo essa licença, aí vai chegar a hora do governo e chegar, beleza, vocês vão começar. Como que nós vamos fazer aqui? Como que a gente pode trazer, materializar, trazer empresa para aproveitar essa extração que vocês vão fazer aqui? Aí que eu acho que vai ser o momento ideal da pressão em cima de conseguir realmente bombar a região aqui com empregos de alto valor agregado. Exatamente. Exatamente. Qual que ele falou? A Viridium, né? Viridium, né? A Viridium é a empresa de investimento na parte de tecnologia da Viridies, que é a empresa extrativa deles, do grupo, né? É Viridies e Viridium.